Não é verdade, doutora Andressa? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista, mais uma vez aqui no Você Bonita. Obrigada, Carol. Eu estava pensando nisso esses dias, doutora Andressa. É assim, a vida exige planejamento, né? E a alimentação é algo tão importante, é um momento tão prazeroso. Por que não planejá-lo? Né? Você concorda nesse ponto? Eu acho que essa é a grande questão do nosso dia. E eu acho que se a gente não planeja o que a gente vai comer, a gente acaba extrapolando. Foi o que eu falei, acho que na outra vez que eu vim, sobre a nossa conta bancária, né? Se a gente não planeja os nossos gastos, se a gente não planeja o quanto a gente está ganhando e quanto a gente vai gastar, a gente também não consegue planejar se a gente vai poupar, se a gente vai fazer os nossos planejamentos de vida, comprar um apartamento, comprar um carro, né? Sim, os investimentos. Né? E o mesmo com o peso da gente. O peso, eu costumo sempre falar, é a diferença entre o que a gente ingere e o que a gente gasta, é o nosso balanço energético. Se a gente não planeja o quanto a gente vai ingerir no dia, a gente sempre vai estar perdendo a mão sobre isso. Então a gente nunca sabe, será que o que eu comi, será que eu posso comer mais? Será que eu exagerei? E aí fica aquela coisa que a gente perde a mão, a gente perde o controle. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que quem está em casa perca o controle do que está comendo. Muito pelo contrário. A partir de agora tem aí uma noção bem bacana. Às vezes, claro, dá vontade de comer uma lasanha, que lasanha linda que tá aqui? Dá. Mas a doutora Andressa vai explicar como a gente vai comer a lasanha, em que momento a gente coloca a lasanha e por que não substituí-la por tantas outras coisas que vão ter aí, ó, as mesmas calorias da lasanha. Exato, essa é a Vamos ideia. Começar então com a primeira imagem e a gente já vem para nossa mesa, porque a gente vai juntar tudo hoje. Comecem a mandar perguntas, que eu sei que vocês têm várias dúvidas. Vamos lá. Então, a gente começa hoje do ponto que a gente parou na última, há 15 dias atrás, tá né, bom. Carol? Que a gente começa falando que... Do quilo. Do quilo. 1 quilo, então, ele é em torno de 6.000 a 7.000 calorias. Então, se a gente ingere a mais 6.500 a 7.000 calorias, a gente vai ganhar 1 quilo. Ou se a gente deixa de gastar. Ou seja, se sobrou no nosso balanço energético 6.000 a 7.000 calorias, a gente vai ganhar 1 quilo. E é isso que a gente tem que estar muito atenta. Todo mundo ficou falando, depois comentando da questão da pizza, né? Então se eu como 3 pizzas a mais num feriado de 7 dias, sobram 7.000 calorias? Sobram 7.000 calorias. E a pessoa volta 1 quilo mais gordinha. Volta 1 quilo mais gordinha. E aproveito e te pergunto, nesse 1 quilo que a gente ganha, nem sempre esse 1 quilo é de massa muscular. Não, e a grande maioria desse 1 quilo que a gente ganha não vai ser de massa muscular. A tendência do nosso corpo de pegar essa energia extra que vem e vem em grande quantidade é estocar em forma de gordura nos nossos locais de depósito. Então a maior parte desse 1 quilo vai ser gordura. É o que eu sempre falo às vezes, o pessoal faz muitas dietas radicais, né, Carol? Então, quando a gente emagrece massa gorda e massa magra. Geralmente, quando a gente engorda massa gorda. E aí a gente gera um fenômeno no nosso corpo que a gente vai perdendo massa magra e perdendo massa gorda. E quando a gente só engorda geralmente só massa gorda. E aí, com isso, a gente vai ficando só com um percentual de massa de gordura muito grande. E com a taxa metabólica muito baixa. É por isso que as pessoas costumam dizer que tem metabolismo lento. Na verdade, elas têm o metabolismo lento porque elas têm pouca massa muscular e muita massa de gordura. É isso que a gente não quer que aconteça. E o efeito sanfona vai propiciar exatamente isso. Exato. Porque se a gente ganha quando estoca, é gordura. Mas quando a gente perde gordura e massa magra, a conta não está fechando. Por isso que a gente precisa fazer atividade física e o halter também aqui tá para lembrar que a atividade física serve para manter a nossa massa muscular, para a gente não perder massa muscular quando a gente emagrece. E para quem quer engordar, sempre as pessoas me falam assim, Andressa, mas você sempre fala de quem quer emagrecer. Então, assim, para quem quer engordar, a gente não quer que as pessoas engordem só gordura. A gente quer que as pessoas engordem massa muscular. E para isso, elas têm que também ter uma alimentação mais rica em proteína, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. E também segurar a gordura. Também não adianta comer coisa frita só porque precisa engordar. Com certeza. Tem que ser uma composição corporal saudável. Eu costumo brincar que índice de massa corporal, na verdade, ele tem que ser entendido como índice de composição corporal. Que a gente tem que ter uma massa muscular boa, pouco percentual de gordura, para que o nosso corpo consiga queimar bastante caloria e com isso a gente não entre num ciclo de engordar errado. E aí as pessoas perguntam, mas espera aí, Carol,
todo mundo tem que malhar todo dia, então, para conseguir queimar essa gordura? Se tiver o metabolismo mais alto, o dia que você não malhar, o corpo malha por você sem que você malhe. O músculo... Isso é verdade. É verdade, é verdade. O nosso músculo é a nossa principal fábrica queimadora de calorias. Quando a gente ingere uma caloria, normalmente o que o nosso corpo faz? Ele direciona essa caloria para ser usada como fonte de energia, como fonte de calor. Lembram que eu falei há 2 semanas atrás que a caloria tinha o foguinho? Que é isso que acontece no corpo. Que era para nossa manutenção de calor. Então, as calorias, elas são direcionadas para o nosso corpo funcionar. O que acontece? Quando a gente ingere os alimentos, eles vão basicamente para a manutenção da nossa máquina. E os músculos são os principais queimadores dessa energia. Muito bem, se eu tenho músculos bastante funcionantes, estimulados por uma atividade física, eu vou queimar mais, inclusive no repouso. Então, mesmo que eu esteja lá no meu sofazinho assistindo a Carol, né, na hora do almoço, não vai malhar. Não vai malhar, mas eu tô lá queimando mais caloria do que quem não está fazendo atividade física, porque o meu músculo já está estimulado. Olha que legal. Então, se você está em casa e treinou na véspera e está agora assistindo a gente, você está queimando mais caloria do que não treinou no dia anterior. Ai, sensacional. Então, fazer dia sim, dia não, funciona. Funciona sim. É uma dica legal. Sim, é uma dica muito boa. Deixa o corpo descansar no dia seguinte, malha bastante, faz um negócio bacana, intensivão, tá? Aí, dia seguinte, descansa. Exato. Aí, de novo, vai lá. Mas o teu músculo está queimando calorias a mais, um pouco a mais, porque você treinou no dia anterior. É essa ideia, é essa dinâmica que a gente quer que vocês tenham noção em casa, que a gente pode sim, a gente pode comer uma lasanha, a gente pode comer um chocolate, mas desde que não seja em excesso. É isso que a gente quer hoje ensinar. Vamos colocar uma perguntinha? Vamos sim. E daqui a pouco a gente já estamos indo para a mesa para fazer essas trocas, que essa mesa tá um máximo hoje. Linda, Fer, né, Fer? Beijo para você. Ou Ju, vamos, não sei. Beijinho, viu? Às vezes a gente fica em dúvida, né, com os nomezinhos. Carol, eu sou péssima para controlar calorias. Eu uso aplicativos para me ajudar. Isso pode? Pode Ou sim. melhor, aí anotando isso, somando. Sensacional. Segura, doutora Andressa, eu vou dar um recado, já volto. Arrasou. Arrasou, porque hoje a gente tem que contar também com a tecnologia. Estamos o tempo todo lá com tablet, celular, nananã. Esses aplicativos já existem. A gente só não pode fazer propaganda deles aqui no programa, claro, mas eles já existem. Volto já para você me contar tudo. Ai, que Vamos, doutora Andressa. Vamos responder a pergunta da Fer, então. Esse lance dos aplicativos hoje é uma coisa muito forte em tudo, né? E agora nessa parte para ajudar na alimentação também. Sim, ajudam muito. Você acha legal? Acho ótimo. Na página, no Endocrinologia em Dia, eu coloquei uma lista dos aplicativos há um tempo atrás. Que legal! Eu posso repetir, sim. Eu vou repetir hoje Tá bom. o post dos aplicativos. Eu fiz uma lista dos melhores para vocês. Olha que legal, meninas. Então é só acessar lá no Facebook. Prometo que coloco hoje à noite Endocrinologia de novo. em Dia. Coloco Doutora sim. Andressa vai falar. Ai, que legal. E é muito bom, a gente monitoriza. Eu acho super útil. Inclusive, para quem não tem noção, já vai pegando a noção. Porque isso, eu falo que é que nem o alfabeto. A gente não aprendeu A, B, C e D. Contar a caloria é que nem começar a aprender a ler e escrever. A gente, quanto mais a gente lê rótulo, mais a gente pega o jeito de aprender. Vamos começar, Carol? Vamos colocar então o nosso segunda imagem na tela, porque a gente vai para a nossa mesa. Essa imagem aqui da última vez que a doutora Andressa veio, do lance de como manter o peso, de como perder o peso, chamou muita atenção, né? Muito, o pessoal ficou com dúvida e tudo mais. Na prática, vamos mostrar o que é isso? Vamos mostrar. Então, assim, muita gente me perguntou assim, ai, Andressa, mas então, se eu peso 150 quilos, eu tenho que fazer uma dieta de 3.000 calorias, porque me dão uma dieta de 1.200 calorias às vezes. Alguns endocrinologistas e nutricionistas, às vezes, forçam uma dieta um pouco mais restrita de início. Mas o ideal é que a gente parta de começo com uma dieta mínima de 20 calorias por quilo de peso. Mas isso é uma escolha, gente, individual. Cada médico nutricionista vai escolher a melhor dieta para o seu paciente. Isso é um cálculo geral que a gente vai distribuir ao longo do dia. Que já vai dando uma auxiliada legal. Uma auxiliada legal. Então vamos lá, se você em casa pesa mais ou menos 80 quilos e você quer perder peso, você sabe que a sua dieta vai ficar em torno de 1.600 calorias, 1.500 calorias que a gente vai precisar dividir ao longo do dia. 80 vezes 20. 80 vezes 20, 1.600 calorias que a gente vai precisar dividir ao longo do dia. Então vamos conhecer essas 1.600 calorias. Estamos falando então, ó, supondo uma mulher de 80 quilos que queira perder peso. Perfeito. Ela vai ter que fazer esse cálculo vezes 20 dá 1.600 calorias. Como é que a gente divide essas 1.600 calorias? Então a gente pode começar pelo almoço, que pode ser a principal refeição. Tá bom. Sempre o almoço, ele vai puxar em torno de 500 a 600 calorias. É saudável, então, deixar o almoço mais gordinho? Mais gordinho. O almoço, ele pode sim, ele deve ser a refeição mais calórica. E a gente sempre tem que, a hora que a gente for montar
montar a nossa divisão de calorias, a gente sempre vai tentar colocar a maior parte das calorias na primeira metade do dia. Tá legal. Então, se a minha dieta ela tem 1.800 calorias, metade dessa dieta ela vai ter que ser na primeira metade do dia. Café da manhã, lanche da manhã e almoço. Perfeito. Então, o almoço tem que ficar em torno de 500 a 600 calorias. O meu café da manhã, ele vai ficar em torno de 200 a 300 calorias. Perfeito. O lanche em torno de 100 e o restante eu vou dividir ao longo do dia. Tá? Gente, papel e caneta na mão, que vai precisar organizar isso um pouquinho. Vamos lá, tá? então. Vamos para a prática. Então, na prática, eu gostaria de começar pelo almoço. Podemos começar pelo almoço? Podemos, claro. O Vamos falar um pouquinho da questão do almoço? Se eu pego um almoço, por exemplo, uma lasanha, e eu vou fazer uma escolha, olha quanto tem de caloria nessa lasanha, Carol. Quase 500, Quase 500 calorias. 491 calorias vai ter essa lasanha. Aqui, ó. A gente pegou aqui. 491. E aí, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais específica disso, Carol. Por exemplo, o que vai conter? A gente vai ter que saber o quanto que tem de gordura, o quanto que tem de carboidrato, o quanto que tem de proteína. Essa lasanha especificamente, ela tem quase 50 gramas de carboidrato. É muita quantidade de carboidrato. Se a gente conseguir ir para o próximo slide... Vamos colocar o próximo, então, para você fazer essa comparação. Agora eu estou entendendo. Não adianta só você escolher essa de 500, ficar dentro das 1.600, mas escolher tudo errado. Escolher tudo errado. A gente tem que escolher sempre considerando o seguinte, que no nosso gasto de energia, metade vai ser de carboidrato, 30% vai ser de gordura e 20% a 30% vai ser de proteínas. Perfeito. Então, a gente vai tentar, quando olhar para um alimento, tentar priorizar o quê? Colocar um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de proteína e diminuir o valor de carboidrato. Entendi. Então, quando você olha, você fala, tudo bem, se eu estou fazendo uma dieta de 1.600 calorias, eu até posso encaixar uma lasanha de 491 calorias. Mas aí, se ela emagrecer, ela não vai perder gordura. Que é o que a gente quer. Esse é um raciocínio muito sério, né, doutora Andressa? Exato. Porque quando a gente pensa no lance das calorias, por isso que muita gente já também me escreveu depois da última pauta. Carol, mas então eu consigo comer um sanduichão, eu consigo tomar a cervejinha dentro das minhas calorias. Tá, só que será que vale a pena? Porque daí você vai subir na balança, você até emagrece. Mas você vai fazer uma composição corporal, você não perdeu gordura, perdeu líquido e massa muscular. E outra coisa, e depois você não consegue manter o peso. Porque, por exemplo, uma lasanha de vez em quando não tem problema. A grande questão é que ela é pobre em fibras, ela tem pouca quantidade de fibra, não dá saciedade, ela não é o que a gente chama de um alimento sacietógeno. Entendi. Por isso que a gente tenta buscar alimentos com maior teor de fibra, para que ele aumente a saciedade, diminua o famoso índice glicêmico e com isso a gente tenha menos fome nas próximas horas. Perfeito. E aí é que eu proponho a brincadeira. Vamos trocar. Vamos trocar. Que tal se a gente trocar 491 calorias da nossa lasanha por o salmão com o nosso arroz integral. Olha adorei. Lá. Então, olha só. Escolha. Quantas calorias tem uma colher de sopa de arroz integral? Tem 30. Tá, aqui deve ter umas 3. Aqui tem umas 3, então a gente tem 90. Tá? Mas aqui tem 200 gramas de salmão grelhado com um pouquinho de molho. Eu fiz as contas em casa e já estou preparado. Tá aqui escondidinho embaixo. 350. Pedirem 350. 350 mais 90, 460. Perfeito. 440. Então a gente ainda tem menos do que a lasanha. Será que a gente consegue colocar um do ladinho do outro? Claro. Carol? Vamos colocar. Vamos pegar a coisinha inteira. A gente coloca aqui na frente, né? Então, gente, presta atenção. Nós vamos trocar esse prato de lasanha. É gostoso? É gostoso. Deixa pro final de semana. Mas aí, peraí, que a gente fez um negócio bonitinho aqui. Mas aí a gente muda. E a gente já vai falar do pão, tá? A gente vai falar do pão e a gente vai falar Ontem eu derrubei tudo. Hoje eu não posso derrubar, doutora Andressa. Ontem eu fiz uma... Pode deixar os legumes aí, cara. Pode deixar os legumes aqui no meio, Nós temos aqui 440 e aqui 491. E olha só, ainda dá para colocar mais 50 calorias. Se a gente até tirar a batatinha, que é um pouquinho mais calórica, a gente colocar só a cenoura e a vagem, porque aqui eu considerei uma porção de 80 calorias, são mais ou menos essa quantidade de legumes. Olha quantos legumes, gente, por 80 calorias. E é super gostoso. É super gostoso, tem bastante fibra, é fonte de minerais, é fonte de vitaminas.
a cenoura é fonte de vitamina A, é bastante sacetógeno. E olha só, se vocês forem colocar o volume de alimentos, olha isso aqui. A diferença. Isso aqui vai dar... E ainda vale uma saladona, porque salada não tem quase caloria também. Exato. Se você colocar ainda uma salada verde, brócolis são 5 calorias para cada colher de sopa. Nossa. Então a gente consegue comer com um volume muito maior, ficar muito mais saciado e a gente consegue seguir a dieta na maioria dos dias da semana. Só que agora eu vou dar uma brincada, doutora. E se a gente quiser colocar um azeite nesses legumes? Porque pode todo mundo colocar. Gosta. Ó, coloquei um pouco. Quantas calorias tem 1 grama de azeite, Carol? 9. Não tem problema, você pode colocar um fio de azeite, não tem problema nenhum. Mas tem que fazer essa conta. Mas você tem que fazer essa conta. O que me preocupa, às vezes, e eu olho para as pessoas no restaurante comendo, né? É quando o pessoal chega e rega de azeite. Não pode, gente. É um fio de azeite e tá muito bom. Então, uma colher de sobremesa tem quantas calorias? Uma colher de sobremesa, ela deve ter em torno de umas 30 calorias, Carol, também não é muito. Mas se a gente for ver, 30 calorias é uma colher de sopa de arroz. Será que não vale mais a pena botar um pouquinho mais de arroz no prato? E temperar com limão a salada? Exato. Olha, gente, também... É isso que vai mudando. Um dia você tempera com azeite, o outro dia você coloca uma colher a mais do arroz. Fazer o equilíbrio. Fazer o equilíbrio. É isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está pensando numa dieta. Muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, Andressa, eu não como muito. Gente, eu sei que quem tá acima do peso não come muito. Às vezes as pessoas erram no valor calórico. É só olhar a quantidade. Perfeita comparação que você fez agora. Nossa, realmente, você olha, isso não é um pedaço muito grande. Não é um pedaço grande, é pequeno. É pequeno. Aqui tem muito mais comida do que aqui. Comida. Ah, adorei isso, meninos. Porém, muito bom. Porém, o que acontece? A gente vai ter muito mais... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer... colocar pertinho do salmão esse 350. Isso, pronto, aqui, ó. Pronto. Gente, olha que fantástico. Quando a gente olha, que daí a gente fala, matei a charada, tá aí. Porque a gente tá fazendo comparação. E outra coisa, mas vamos fazer qual é a chance de você ficar com fome depois de comer esse? E qual é a chance de você ficar com fome depois de comer esse? Esse aqui, 1 hora depois tá com fome. Você tá com fome por quê? Porque tem carboidrato simples aqui. Carboidrato simples tem um índice glicêmico maior, ele vai te dar mais fome 2 a 3 horas depois que você comeu. Aqui é carboidrato complexo. Se você colocar até uma colherzinha de chia, uma colherzinha de linhaça em pó, você até lentifica mais, transforma mais em carboidrato complexo e com isso te dá mais saciedade. Ah lá, tá vendo? Jura que a gente já tá... Gente, eu vou olhando o relógio falando, meu Deus, como o tempo passa, a gente não quer parar de bater papo? Vamos então agora para esse lance do bendito do leite condensado. O que a gente faz com o leite condensado? Deixa eu só dar uma dica de final de ano. Deixa, claro. Não se perder. Porque se eu não der essa dica, eu não vou dormir. Não dá essa dica, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir. Gente, festa de final de ano, as pessoas bebem cerveja. É gostoso, né, meninas, uma cerveja? Em caloria tem um copo de cerveja, Carol? Levanta aqui, aí pro pessoal ver. Um copo, uma latinha de cerveja, a cara do Chico. Ó, meninos, hoje tem festa da Gazeta, presta atenção. Você não bebe, Chico? Que bom, Chico. 140 calorias. Agora pega o pão francês, Carol. Pega o pão francês. 140 calorias também. Ou seja... Este é igual a este. Perfeito. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Em comparação, inclusive, nutricional. Também. Que não tem nenhuma. Aqui só tem um pouco mais de vitamina. Tá. B12 principalmente. E aqui ainda tem o álcool, né? Aí o que acontece? Tomou 3 latinhas de cerveja, comeu 3 pães francês. A equivalência. 3 pães franceses. Vezes 6 essas calorias e vezes 6 em carboidrato no corpo e tudo. Então, assim, é a mesma coisa. Tomei 3 latinhas de cerveja, é o equivalente a comer 3 pãezinhos franceses. Tomei 6, é equivalente a comer 6, perdão. É igual. É igual. Então, tô lá no meu happy hour da empresa, tomei 4 latinhas de cerveja, é igual a comer 4 pãezinhos franceses. Caramba. Tem que ter responsabilidade, né? Tem que fazer a escolha. Hoje eu quero tomar uma cervejinha. Vai malhar amanhã. Mais ou menos isso. Né? Não é? Já que, então falar, mas eu não vou parar de tomar minha cerveja porque eu gosto. É saudável, você se diverte, tá entre amigos, não vai dirigir depois? Tudo bem. Mas vai fazer uma atividade física depois e queima a cervejinha. Com certeza. Pensando que você tá queimando ali o pãozinho. Com certeza. Vamos falar disso aqui? Refrigerante isso aqui zero, é muito refrigerante normal. Então, olha só, o que acontece? O refrigerante normal, olha a quantidade de açúcar que tem dentro dele, gente. Ele tem 149 calorias, ele tem 37 gramas de açúcar. Eu pedi aqui pra Lil trazer pra gente, em quantidade, olha só, são 37 gramas, são 2 colheres de sopa e meia de açúcar. Só nessa lata? Só nesta lata.
É muito. É muito. Tá? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou tomar o 0, porque o 0 não tem essa quantidade toda de açúcar. Sim. Ok, eu acho até razoável para quem está tentando desadaptar de tomar o refrigerante normal. Carol, super apoio, tá? Só que eu queria fazer o seguinte lembrete. Que às vezes a gente não consegue tirar tudo, né? Uma coisinha, a gente ainda sente vontade, sente né? falta. Então, assim, pra gente desabituar, a gente vai trocando pelo 0. Só que o 0, ele faz uma coisa chamada dissociação caloria, gosto, energia. O que quer dizer isso? Que o corpo recebe o sabor doce, mas ele não recebe a caloria correspondente. E com isso, há uma tendência nas próximas horas do corpo de buscar um alimento mais doce para compensar essa caloria não ingerida. É como se o corpo fosse enganado. Então aí a pessoa tenta compensar e acaba comendo mais. Tem vontade de comer um doce depois. Tem vontade de comer um doce depois. Tá explicado, porque quando a gente toma refrigerante 0, passa um tempinho, ai, que vontade de uma sobremesinha. Pois é. É por causa disso. O corpo vai atrás. Agora, se o corpo tentar ir atrás, mas a gente não comer o doce, esse 0 ainda sai na vantagem de não ter o açúcar? Sai na vantagem de não ter o açúcar. Tá. Sim. Então, pra quem então tá querendo contar caloria e quem tá querendo cortar caloria, perder peso, troque o refrigerante normal pelo 0. Agora, eu trouxe uma outra opção que é o suco light. O suco light, ele tem 29 calorias por copinho, na média. Tem uns que tem um pouco mais, um pouco menos. Aí aqui, ó, tá aqui o 29 escondidinho. Então aqui é uma questão da gente fazer a conta, olhar o rótulo. O que eu sugiro para meus pacientes? Elimine o normal, troque pelo 0 e na medida do possível vai trocando, se acostumando. Desabituando do 0 para suco, para chá, para água com gás. A água com gás é o meu, eu faço isso. Água com gás é água ótimo. Com gás é muito, é bom. É bom. Eu já acho escrevi gostoso. no Endocrinologia sobre água com gás, porque olha, com limão, né, diretor? Com limão, eu coloco muito limão. Dá sim. Ela não dá celulite, gente. Não pode usar, pode tomar com tranquilidade, não tem problema nenhum. É uma excelente substituição. É uma excelente substituição. Fora de casa e também em casa, porque a gente pode comprar água Funciona. Com gás. A gente pode também, por exemplo, colocar essência de chá, dá pra fazer. Que delícia. Tá dá vendo? Pra fazer. Dica. Ai, claro, eu vou só tocar nesse ponto, mas não é o nosso ponto total de hoje. O que acontece? Muita gente vai escrever, Carol, mas a gente não fala tanto aqui no programa que suco industrializado é ruim, não sei que industrializado é ruim. A gente sabe que tem os problemas, né, doutora? Sim, tem alguns problemas, mas é a história. Não dá pra tirar tudo da vida da pessoa. Exato. A gente vai sempre fazendo a gente vai misturando na nossa dieta pra gente tentar opções mais saudáveis. A gente pode, por exemplo, além do suco industrializado, a gente pode também tentar fazer o suco em casa. Às vezes dá mais trabalho, mas também é a melhor opção. Uma limonada sensacional. Sensacional, com gostoso certeza. A limonada. Pode misturar limonada com água com gás também. Olha que delícia. Diretor, eu tô perdida, porque chegou um monte de pergunta, né? Gente, que louco. Doutora Andressa, olha o relógio. Ai, é tão bom quando ela vem coisa boa. Gente, mas segura. Vamos fechar então com uma pergunta? Porque, né, tanta gente mandou pergunta, a gente vai fazer mais uma. Vamos lá. Vamos fechar com essa pergunta. O diretor estrangula a gente hoje, né? Vamos lá. Aí, ó, Kátia, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Boa tarde. Quero saber da doutora qual é a quantidade máxima de calorias que podemos comer nos lanches e ceia. Beijo, obrigada. Excelente pergunta. Os lanchinhos intermediários e aquele horário, assim, antes de dormir, causam uma confusão. Perfeito. Né? Vai depender muito da dieta da pessoa. As pessoas, em média, elas seguem uma dieta de 1.500 calorias. Para 1.500 calorias, em torno de 300 a 200 calorias, um lanche antes de deitar não vai ter grande impacto, Carol. Que é mais ou menos, então vamos falar aqui pra Kátia na prática. Então, assim, 2 fatias de pão, cada fatia de pão tem média de 30 a 40 calorias. Então, pode ser 2 fatias de pão com uma fatia de queijo branco, pode colocar uma fatia de peito de peru dentro, a gente já vai ter um sanduíche bem saudável. Para um lanchinho da manhã? Para um lanchinho, pode ser um lanche da manhã, pode ser um lanche antes de deitar, desde que ela não tenha exagerado carboidrato no jantar. Perfeito. Não tem problema nenhum. O chazinho antes de dormir? Não tem problema nenhum. Legal. Desde que não seja adoçado com açúcar. Se ela está em dieta de perda de peso, a gente pede daí para que o chá seja sem açúcar. Perfeito. E só para fechar, uma última. Essa eu preciso fazer. Eu tenho certeza que perguntaram. Como é que é a história de não comer carboidrato à noite? Aquela história de
tira o carboidrato da noite, porque daí tá tudo certo. Procede? Não é bem assim, Carol. Então, assim, o que acontece, gente? O nosso corpo precisa de energia no período noturno. O que a gente não pode é ter excesso de carboidrato à noite. Então, as calorias noturnas, que tem que ficar em torno, por uma dieta de 1.500 calorias, entre, 100 calorias, que é metade, 50% das calorias noturnas tem que ser de carboidrato. Então, 100 calorias, até 100 calorias é o que tá legal. Tá legal. Então, 2 fatias de pão não vai ter problema, não vai pesar. 2 colheres, em torno de 2, 3 do arroz. Não vai ter problema. O que a gente não pode comer xícara de coisa integral. 3 fatias de pizza. E não pode ser farinha branca, tem que ser farinha integral. Preferencialmente farinha integral, porque a farinha branca ela tem alto índice glicêmico, vai ser rapidamente absorvida e vai pra gordurinha. Direto. Vai dormir, no dia seguinte você acorda com a manhinha ali que você não tinha no dia anterior. Vou só falar uma coisa. Tem 250 calorias o bolinho, hein? 250. Tá. Tomem cuidado nas escolhas. Vejam a equivalência, façam uma conta em casa, depois mandem pra Carol. Quantas fatias de pão equivale a 200 calorias de bolinho? 250 calorias de bolinho, hein? E tem açúcar, farinha branca, tem um monte de coisa aqui. Tomem cuidado nas escolhas na ceia, hein, pessoal? Doutora, é demais, né, Má? Tem como, é tão bom bater papo. Obrigada sempre. Quero agradecer a parceria neste ano de 2014. 2015, é claro que a doutora Andressa está com a gente. Aliás, tem uma novidade que vai rolar no começo do ano de 2015. Aguardem, porque é uma coisa muito legal que a doutora Andressa já, né? Estamos aí, tá quase, né? Tudo pronto para um quadro que a gente vai fazer aqui no Você Bonita. Vocês não perdem por esperar, que vai ser incrível. Agradecendo sempre a sua página, que é Endocrinologia em Dia, lá no Facebook. Entrem, porque os textos da doutora são incríveis, assim como tudo que ela diz aqui no programa. Gente, verdadeira, grande e excelente médica. Faz medicina, que aqui, quando eu já aprendi a conhecer os médicos, né? De estar aqui no programa. Obrigada. E o que eu vejo nesses médicos? O que é fazer medicina? Claro, é cuidar dos pacientes, mas cuidar para que eles tenham informação. Não dá para ir no consultório dela todo dia, não dá para ir no consultório do outro médico todo dia, mas se você não estiver lá no consultório, você está lá na sua casa, você tem a informação e vai fazer a escolha certa. Não é isso? Obrigada, Carol. Esses médicos fazem medicina, fiquem atentos. Obrigada, eu que te agradeço. Você é maravilhosa. Beijo. Até 2015, desejo. Até 2015. Boas férias. Obrigada. Passeia, curte, porque essa mulher trabalha pra caramba, isso é ótimo, vai ter que dar uma relaxada também. Obrigada. Feliz Natal e um ano novo maravilhoso, viu? Obrigada, Carol. Beijo. Obrigada. E até lá. Ai, que coisa boa.